É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. Do gueto, sobe o morro, vem conhecer as origens do povo. Gente sofrida, não abaixa a cabeça, vive a vida e o sorriso exposto. Vários talentos surgiu da favela, seja modelo ou atriz de novela, compositor, MC, jogador, na boa música e lendo Mandela. Vem pelos becos, tranquilamente, soltando pipa na laje que festa. Acorda cedo às 6 da matina, desce o morro, viela, rumo ao trabalho, é cidadão, volta feliz carregando o pão. Final de semana, baile de favela, tá tudo normal, solta o som, chama ela. É do morro, desceu pro asfalto. Boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos iniciando mais um programa e com a música de Felipe Chabá, a música El Guetos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Música FM com o programa Direitos Humanos e Cidades, com os nossos locutores intermediadores André Sintra e Maurílio Chiaretti. Tudo bem com vocês? Grande Rick, boa noite, tudo jóia? Hoje esfriou um pouquinho aqui à noite em São Paulo, mas estamos bem aqui. Que bom. Boa noite, Rick. Boa noite, pessoal. Boa noite. É isso aí, mais um programa forte. Lembrando que nós estamos ao vivo na rádio e nas nossas plataformas digitais, radioboamusicafm.com.br, radioboamusicafm.com e Facebook. Bom programa para vocês. Maravilha, muito obrigado mais uma vez ao Rick Bastos, o homem aqui da produção da Rádio Boa Música FM, do programa aqui Direitos Humanos e Cidades. Eu sou o André Sintra, estou aqui com o nosso grande parceiro, companheiro Maurílio Chiaretti, consultor técnico da FACESP, do MOAB, arquiteto. A gente tem feito muitos debates aqui sobre temas que devem vir à tona nas eleições municipais. Só que hoje a gente pede um pouco de licença para a pauta eleitoral para debater um tema muito sério e que pode impactar muito, inclusive, a vida das cidades, né? O dia a dia aqui dos moradores das cidades, não só da capital, como do interior, que é a questão do PL 529, projeto de lei 529, que tramita na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Um PL que é um ataque frontal aí ao serviço público, ao funcionalismo, às estatais. E para a gente debater um pouco os aspectos que está em risco com essa iniciativa, nós temos hoje um elenco um pouco maior aqui de debatedores. Em geral, a gente chama 2, hoje tem 4 para vocês entenderem melhor a dimensão, né, os vários aspectos que estão aí em jogo. Um deles aqui é o Marco Antônio, o arquiteto urbanista Marco Antônio, que é presidente do Sindicato dos Arquitetos aqui do estado de São Paulo, o SASP. Tudo bem, Marco Antônio? Você nos ouve bem? Boa noite. Boa noite, André. Alto e claro, muito bem. Maravilha, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui com a gente. Temos aqui também a Rosângela Escorça, que é analista de desenvolvimento habitacional urbano na CDHU. Tudo jóia, Rosângela? Tudo bem? Nos ouve bem? Sim, ouço bem. É um prazer participar com esse grupo de colegas em um tema tão importante, direitos humanos e a cidade. Nós que agradecemos, aqui o prazer é nosso. Temos aqui também a Sânia Batista, que é uma arquiteta urbanista em planejamento regional. Tudo bem, Sânia? Você nos ouve bem? Eu às vezes com um pouquinho de delay, porque eu estou longe, estou em Camanducaia, numa fazenda, mas
É uma alegria poder estar aqui com vocês, com colegas, conversando, com os ouvintes da rádio e com os internautas. Qualquer coisa, eu talvez tire a minha imagem para poder ouvir-nos melhor. O som tá bom, viu? Às vezes o delay é normal, mas não está prejudicando a qualidade do som, não. Mas bem-vinda, obrigado também por aceitar aqui o nosso convite. E temos aqui também o arquiteto e urbanista, que também é diretor lá do SASP, que é o Bruno Polastre. O Bruno também é funcionário da EMTU, na área de gerência de obras e projetos. Tudo jóia, Bruno? Falei certo o sobrenome? Começamos bem, né? Acho que tá... Foi tudo certinho, André. E boa noite, né? Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho, né, das empresas e dos impactos que essa lei pretende, né, infligir na gente. Ok, obrigado também por participar. E o nosso parceiro aqui de sempre é o Maurílio Chiaretti, hoje ambientado aí num cenário mais moderno, todo paramentado. Tudo bem, Maurílio? Tudo jóia com você? E aí, André, boa noite. Boa noite a todos os convidados e convidadas aí. Bom, estamos tentando melhorar, né? A gente não é da área de comunicação, a gente veio da arquitetura, caiu aqui nesse programa, né? Vamos tentar ajudar aí também, passar uma mensagem mais clara, né? Muito bem. O cenário é importante também faz parte da arquitetura, né? Há quem diga que a função da arquitetura é acolher o homem, então acho que você tentou fazer isso da melhor forma. Precisando. Maravilha. Eu vou começar perguntando aqui para o Marco Antônio se ele podia... eu só vou fazer só um anúncio aqui. Deu um ruído aqui. Eu só vou anunciar aqui para todos os nossos ouvintes, internautas, que no próximo sábado, dia 26, às 17 horas, o grande ator Antônio Pitanga estará aqui com a gente na Rádio Boa Música FM. Convido a todos a participarem dessa entrevista, dessa participação especial aqui na rádio. Marco Antônio, o PL 529 é um projeto do Executivo. O que o governo Dória pretende com esse projeto? Quais são as ameaças que estão embutidas nesse pacote? Bom, na saudação, esqueci de agradecer vocês, né, por esse espaço, e eu lembrei muito que esses programas que vocês estão fazendo me lembra a época que a gente fazia a campanha do plano diretor, que a gente levava para a população todo o nosso conhecimento técnico para a população entender qual é o seu impacto na vida delas, qualquer medida que a gente trabalhasse na questão urbana. E isso aqui me deixa muito feliz de estar participando com vocês, principalmente porque a gente está defendendo uma luta, não só de 5.600 trabalhadores que vão ser afetados com esse PL, mas uma luta pelas políticas públicas. O PL que o Dória mandou para a Assembleia Legislativa, ele visa corrigir um potencial déficit que vai ter no orçamento do ano que vem, ele estima na casa de 10 bilhões, tá? Potencial porque a gente não sabe efetivamente qual vai ser a arrecadação do próximo ano, então são estimativas, então eles já trabalham no orçamento com um potencial de déficit, tá? E nesse projeto, ele traz a extinção de 11 entidades, que são autarquias, fundações e empresas públicas, né? Retira recursos de superávites financeiros de várias universidades estaduais, assim como instituições de pesquisas, tá? Tirando também além dos recursos, aumentando a participação do trabalhador na cota do IAMPS, né, no quanto que ele paga na Previdência Pública. Fora isso, tem a privatização de 14 parques estaduais, como quem está aqui em São Paulo conhece o Parque da Água Branca, que é um deles, né? Tem também, dentro desse pacote, a privatização de uma série de imóveis públicos que hoje estão na mão do Estado, né? Quem é aqui da região da Vila Madalena, em Pinheiros, vai lembrar do antigo Hospital Pan-Americano, que aquela unidade do hospital está dentro desse pacote para ser vendida para a iniciativa privada. E aí você começa a olhar como esse projeto chega na Assembleia, né?
Ele chega dentro de uma pandemia, tá? Ele traz, nós sofremos seriamente os efeitos dessa pandemia, de ter que ficar afastado do trabalho, pessoas morrendo, né? E ele traz no seu reboque uma necessidade de tramitar em urgência para a extinção dessas empresas. Só que a discussão ela se coloca de uma maneira muito, eu diria, leviana, porque quando você está dentro do processo de pandemia, eu não consigo imaginar que um governo vai chegar e falar: eu vou extinguir uma fundação do câncer, eu vou extinguir uma FURP que fabrica medicamentos, eu vou extinguir uma SUSEM que cuida de endemias. Tá? Se você pensar só nesse ponto do projeto, então é muito desumano você ver com o governo do Estado enfrentando uma pandemia do jeito que está enfrentando, que um quarto das mortes e dos casos são aqui no estado de São Paulo, e você, em vez de você investir na saúde, você ampliar os recursos para a saúde, você acaba com essas unidades. Se você tivesse o câncer controlado, ou as epidemias de cólera e dengue controladas, eu até imaginaria tirar essas empresas de circulação, que já não tira mais efeito. Mas você tirar uma FURP hoje, dentro do processo que nós vivemos hoje, com falta de medicamentos, você faz uma compra de medicamentos importados, outro país tira os recursos que vinham para você, para cuidar da sua pandemia. Então, isso é estratégico. Eu acho que o Estado está perdendo o seu lado estratégico. Sem contar que está extinguindo pelo menos duas empresas importantíssimas na questão do planejamento urbano, que é a MT e o CDHU. Tá? Nós já perdemos a Emplasa o ano passado, nesse mesmo processo de desestatização do governo Dória, e que trabalhava com planejamento urbano. Perdemos a Emplasa porque os municípios não tiveram coragem de enfrentar esse problema. E os municípios não estão enfrentando hoje esse PL de novo. E vão perder a CDHU e vão perder muitas habitações. Na realidade, a gente não está aqui defendendo 5 mil postos de trabalho e algumas gerações de empregos que são consequência desses empregos. A gente está defendendo uma política pública para milhões de pessoas que moram nesse estado. Política pública de habitação, política pública de saúde, política pública de transporte de qualidade. É isso que nós estamos lutando. E esse projeto, ele me traz um potencial de tentar reduzir um déficit potencial de 10 bilhões, ao mesmo tempo que neste ano que passou, você tem 20 bilhões de isenções fiscais no Estado. Então, um tremendo contrassenso. Né? Em vez de você investir pesadamente em benefício da população, você tira. Né? Em benefício de quem? Quem são as empresas que vão tomar conta desses setores que vão ser privatizados? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Tá? Mas eu gostaria de ampliar, de deixar o debate transcorrer, porque cada empresa dessas que está sendo colocada na guilhotina tem toda uma história que acho que os nossos colegas aqui podiam contar. Em princípio, seria essa a ideia deles, de fazer a extinção do PL. Se você entender que esse PL ele não está aqui numa extinção só meramente porque o Estado vai ser reduzido, isso é uma política pública que eles estão querendo acabar desde 2016. Se você vê os processos de políticos que estão entrando no governo, desde do Temer para cá, o próximo passo vai ser extinguir os servidores públicos, tirando cargos de concursado para cargos de confiança. Então, existe todo um processo de dilapidação do Estado que a gente precisa lutar contra. Então, esse projeto ele é mais um da dilapidação do Estado que está sendo patrocinada, desde o governo federal ao governo estadual. A princípio, seria esse pacote que o Dória trouxe de bondades para a gente. Pois é, o caso das universidades, curiosamente, precisando de mais recursos, né? Uma inversão, né, de lógica. Eu vou passar aqui para a Sânia, já porque o Marcos citou aqui, já introduziu aqui o tema do planejamento, né? A questão do ataque ao planejamento urbano, a Emplasa já sofreu com isso. Eu queria que ela falasse um pouco como é que foi essa situação da Emplasa, né? O Marcos citou aí uma resistência, digamos assim, abaixo do esperado dos municípios, né? Mas eu queria que você falasse qual que é a perda que nós, moradores do estado de São Paulo, temos quando uma empresa da experiência, da credibilidade, da expertise, né, da Emplasa,
sofre essa extinção toda aí. E o que esperar se esse projeto atual também for aprovado? Tem que abrir o seu áudio, viu, Sânia? Desculpa, pois é. Eu fico muito triste de ver que estamos vivendo algumas coisas de novo. E numa situação diferente, mas também muito séria, né? O PL 01, que era onde estava a Implaza e outras empresas, né? O governador mandou para a Assembleia quando a Assembleia ainda estava no recesso, no mês de janeiro do ano passado. Só para você ter uma ideia, eu estudo algum sobre o que tem é um projeto de desmonte mesmo do Estado. A Implaza trabalhava com regiões metropolitanas, seguindo a Constituição do Estado, a legislação federal, criando conselhos das regiões metropolitanas com representação do Estado e dos municípios. Esse governo prefere negociar cada questão separado com cada prefeito, e não numa plenária de prefeitos, né? Região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios, né? Então, em vez de discutir com os 39, o governador prefere discutir com cada um, uma política de chapéu na mão, fazendo uma política do século XIX, quase. Nós vivemos numa cidade que transgride seus limites administrativos, que a vida das pessoas, o governador que quer conversar com cada prefeito com o chapéu na mão e fazendo isso. Outra coisa que eu queria ressaltar é que as desculpas sobre gastos são sempre malucas. No caso da Implaza, no último ano, anterior ao projeto de lei, a Implaza tinha chegado a dar um pequeno lucro de 14 milhões, se não me engano. E, no entanto, ela obviamente teve outros anos que não tinha dado lucro. Porém, a gente tinha economizado para o Estado, só de produtos cartográficos, algo em torno de 650 milhões em 7 anos, ou seja, quase 100 milhões por ano, o Estado deixou de pagar, deixou de gastar só com cartografia. Mas o principal é que a Implaza era uma empresa de planejamento, né? Ela não tem que dar lucro. É como se você quisesse que seu cérebro desse lucro. O que dá lucro, né? Na realidade, o governo do Estado pode terceirizar um monte de questões, um monte de obras, operar serviços. Agora, terceirizar o planejamento, né, é deixar a iniciativa privada resolver o que ela quer, sem nenhuma mediação do Estado. E é isso que nós estamos vivendo. E, por isso, infelizmente, nós estamos vendo empresas com a tradição e com a história do CDHU e do MTU estarem hoje vivendo uma situação semelhante à que nós vivemos. Como disse o presidente do nosso sindicato, os prefeitos não se mobilizaram, e não se mobilizaram por conta dessa negociação de chapéu na mão e de uma chantagem explícita. Outra coisa que eu queria falar é que nas leis eles colocam que os órgãos, ou qual o órgão que vai ficar exercendo a função daquela empresa. Uma série de funções da Implaza não estão sendo executadas por ninguém. Eu vejo a companheira aí do CDHU, a Rosângela, e vejo que nós tínhamos um contrato com a CDHU para desenvolver o Sim Habitação, que tinha um contrato de 3 anos quando a Implaza foi extinta. Um trabalho junto com a Federal do ABC, CDHU, Implaza e as agências regionais das regiões metropolitanas. Esse trabalho sumiu. Um trabalho que monitorava toda a situação das habitações precárias das regiões metropolitanas, as suas situações de risco, classificava por padrões, por formas diferentes. É um assunto
assunto absolutamente dinâmico que já está há 2 anos sem ser mexido, né? E a gente vê situações. Eu trabalhei um tempo com o da Baixada Santista, com o SIM da Baixada Santista. Nós tivemos nesse verão mortes lá, infelizmente. Esses riscos já estavam mapeados também nesse trabalho. Nós fizemos trabalhos há muitos anos atrás, na área da saúde, para acompanhamento e monitoramento de casos de dengue, por questões do Aedes aegypti. Em Plaza tinha uma expertise para fazer acompanhamento disso, que foi jogada fora. Nós tínhamos uma pesquisa recente, Origem e Destino, feita pelo metrô, que podia ser uma amostra pronta para a gente sair fazendo testagem de Covid em março, né? Não fizemos. Por quê? Porque as funções da Emplasa não estão sendo desenvolvidas pelo Estado. E a gente tem que garantir que o que hoje faz a MTU e que hoje faz a CDHU continue sendo feito. Eles escrevem nas leis, vai ser feito, mas não fazem. Então, a minha preocupação é, primeiro, na luta da gente tentar lutar para que o serviço público seja mantido e que essas empresas não sejam fechadas. E segundo, caso elas sejam, o trabalho delas tem que ser feito em outra área do Estado. O Estado não pode deixar de fazer funções que lhe são obrigações próprias. Então, temos que ter essa atenção. E, infelizmente, eu queria lembrar aos companheiros que nós tivemos um projeto de lei, como eu falei, foi o primeiro projeto de lei que o governador enviou para a Assembleia Legislativa. Era número 1, sem nenhum estudo. E depois o que aconteceu é que das 6 empresas que estavam lá, houve alguns encontros na casa do governador. Eu lembro de ver imagens de uma partida de futebol jogada no quintal do governador, depois de uma feijoada com deputados, com gente do Ministério Público, e que depois saiu um projeto substitutivo, trocaram, tiraram alguns bois de piranha e extinguiram as outras. Então, nesse projeto de lei atual, também eu acho que nós temos que prestar muita atenção no que vai acontecer com a tramitação disso na Assembleia Legislativa e uma atenção muito grande de todo mundo, caso aconteça alguma absurda extinção, que é a função dessa empresa tem que ser desempenhada em algum lugar do governo do Estado. Estou falando isso um pouco só com provocação, quero ouvir os companheiros aí também do debate. Maravilha, Sânia. Obrigado. Rosângela, nós temos aqui ouvintes, internautas, em certos casos espectadores, né, de outros estados e de outros países também. Eu queria que você, por favor, apresentasse a CDHU. Eu, por coincidência, eu já morei em prédio CDHU há 25 anos. Eu queria que você falasse o que é a CDHU, qual que é a importância dela para a política habitacional do Estado de São Paulo, qual que é esse legado da companhia e os riscos que a população pode sofrer caso ela seja extinta, caso a empresa, a companhia seja extinta. Então, eu só fazer uma correção, disseram que eu trabalho há 26 anos, né? Não, eu tenho 22 anos de experiência de trabalho na CDHU, trabalhei 6, fiquei um período fora da empresa e voltei com o último concurso, né? Eu não sou arquiteta, sou formada em comunicação, mas por trabalhar na área, acabei fazendo mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Porque é apaixonante quando você começa a trabalhar a questão da terra, da habitação. Bem, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, ela não começou com esse nome, mas ela foi fundada em 1949, tá? E ela passou por vários nomes, ela foi SECAP, acho que os mais antigos conhecem ela como esse nome, virou Codespaulo, na época do governo do Maluf, virou CDH e, a partir de 89, ela se torna CDHU, que é Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Então, a antiga CDH, ela começa a trabalhar, em 89, o urbano. O que é?
É isso que faz o nosso diferencial e que a gente vê que esse governo que está aí não entende nada do que a CDHU faz. Porque ele coloca, como falou o dito da União de Movimentos Moradias, a extinção da CDHU em meia folha de sulfite, como se nós fôssemos uma construtora de casas. A gente vai lá, faz as... esse terreno é bacaninha, então vamos fazer umas casinhas lá. Não é isso. A CDHU, ela faz a habitação e ela vai levar água, esgoto, se precisa de escola, faz um planejamento, a gente integra a comunidade, né? Então, nós somos muito mais do que construir casa, né? Só para a gente ter uma ideia de números, de dados, a CDHU, nesse seu período de existência, construiu mais de 500 mil de habitações. Ela, no antigo Programa Paulista de Mutirão, nós construímos 43 mil unidades habitacionais. Que tipo de unidades eram essas? Junto com a população. E que momento era esse? Era o momento da redemocratização no Brasil. Então, o governo que começa com o governo Montoro, ele traz o quê? Esse espaço entre que você discute a habitação, mas escute como que vai fazer essa habitação, que espaço ele tem na cidade, né? E foi um momento que todos aprendemos, nós como funcionários e como técnicos em campo, como a população trazendo a sua demanda, né? A CDHU hoje atende população quilombola, que fazemos junto com o ITESP, né? Atende população indígena, que muitas vezes é demanda da FUNAI sendo atendida, né? Voltando para os mutirões, a gente trabalhou o quê? A autoestima das mulheres. As mulheres foram para o canteiro de obras, elas desenhavam as suas casas, elas pegavam nos tijolos, elas trouxeram todas aquele direito, né? Elas se tornaram empoderadas nesse momento. Tanto que depois, com o tempo, a CDHU trouxe o contrato em nome da mulher, porque foi um aprendizado que nós tivemos. Porque na hora de defender a casa, de ter o lar para a família, é a mulher que está ali na frente. Então, isso o governo não conta. O governo acha que nós somos uma construtora que vai lá e faz casinha. E não é isso, né? E sem a CDHU, o que é mais triste é que a população com renda até R$2.000 vai ficar sem amparo. É isso que nós estamos vendo. Porque o programa federal, né, o tal verde e amarelo, ele não atende a faixa 1 de renda. Então, quem vai atender essa população? Né? É essa a grande pergunta que nós fazemos. Né? Essa população é que mais precisa de subsídio, é a que mais precisa de um programa habitacional que não é só casinha, é urbanização em favela, os programas sociais que nós trazemos junto com os programas habitacionais são grandes, eles trazem cidadania. E cidadania não é conjunto habitacional, é muito mais. Entendeu? Nós temos parcerias de trabalho com a MT1, com o metrô, com o próprio Dersa. Por quê? Essa expertise de entrar no território, que é uma área que tem uma ocupação irregular, e tratar essa população, conversar com ela, fazer as remoções quando necessárias, não tem empresa que faça isso. E é papel do Estado. O Estado hoje, neste governo, tá, neoliberal, quer tirar o seu papel, que é da habitação, moradia, cidadania, à população que mais necessita. É isso que nós estamos vendo nesse momento. Né? É a defesa dos empregos também, mas, acima de tudo, é o governo atual do Dória dizer que o governo do Estado não vai mais ter política habitacional, não vai mais pensar. Ele vai querer que a empresa privada venha e diga para ele, constrói aqui, compra ali, faz assim. E é isso que nós vamos perder. Hoje, a perder o quê? Todo esse espaço de pensar a política pública do Estado de São Paulo.
Para você ter uma ideia, eu peguei os dados da Fundação Getúlio Vargas. O déficit habitacional no estado de São Paulo é de 1,8 milhões de domicílios. E a maior parte é a população que a CDHU atende, que é a família até R$2.000. Por quê? A CDHU não é banco. O objetivo da CDHU é que essa família tenha seu lugar de moradia, que o seu filho possa ir para a escola, que essa moradia atenda não só o espaço dele morar, que também, às vezes, é o espaço que ele trabalha. Então, ela é uma moradia que tem uma metragem maior do que o mercado vende, né? E essa população, esse 1,8 milhões, não tem proposta onde vai ser atendida. Não é um subsídio, cara, eu vou te dar um cheque, que agora é isso que eles estão dizendo, um cheque de 40 mil, aí o banco, a Caixa Econômica, um banco privado, complementa e te dá o dinheiro para você comprar a casa. Só que essa população tem restrição no nome, tá? E para a CDHU, a gente não importa se ela tem restrição no nome. O importante é que ela atinja o direito de cidadão de ter um lugar digno para morar. Essa população vai ficar sem atendimento. É isso que nós estamos vendo. E ele reduz no PL, nas 5 linhas que ele fala da extinção da CDHU, que a gente só constrói casinha, né? É que o trabalho que a CDHU faz vai para a Secretaria da Habitação. Só que a CDHU, hoje, ela tem uma faixa nós somos hoje 554 funcionários. A Secretaria da Habitação tem 10% dos funcionários da CDHU, né? Não chega a 60 funcionários. Sendo que a maior parte desses funcionários vieram oriundos da CDHU, porque a Secretaria da Habitação não fez concurso público, né? Então, já chegamos por aí que não vão conseguir nem levar o acervo que a CDHU tem para uma Secretaria da Habitação. Além do que, ele diz que para essa população que eles entendem que o único atendimento que a população de até R$2.000 necessita é urbanizar a favela. Tá? Então, os outros programas, que são quilombola, indígenas, Vila Dignidade. O que é Vila Dignidade no interior de São Paulo? É aquele idoso que não tem nenhum laço, nenhuma pessoa da família que possa ficar com ele. Mas ele recebe um salário mínimo. Então, a prefeitura faz uma seleção, uma parceria com o governo e constrói essas vilas de dignidade, que são casas onde o idoso mora com dignidade. Ele tem o seu quarto, sua sala, tem um espaço de convívio coletivo. Então, esses programas também não vão deixar de existir, né? Então, o recorte que ele faz é, para quem é pobre, a gente urbaniza, né? Mas não diz como, diz que é fundo perdido, aquela coisa que ninguém explica direito como vai funcionar. E o restante a gente entrega para o mercado, né? E agora me fala, o mercado lá vai querer família que tem nome, o famoso nome sujo, vai querer aquela família que ganha R$2.000 com criança para cuidar, e a gente não faz casa, a gente entrega para a população dignidade, mora, a criança vai para a escola, se precisar usa espaço da casa para trabalho, e esse governo não tem a mínima ideia do que é habitação de interesse social. A CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, é muito mais do que isso. Muito bem, Rosângela. Vamos agora para a mobilidade, para o transporte. A pergunta para o Bruno vai ser um pouco parecida com a que eu fiz para a Rosângela. Como nós temos muita gente aqui de fora do estado, queria que você apresentasse um pouco a MTU para a gente, há quanto tempo ela existe, qual que é a abrangência dela, né? E o que significa, de uma hora para outra, o Estado abrir mão dessa empresa. Opa, vamos lá. Eu acho que é parecido com o caso da CDHU, né, que a Rosângela apresentou, tem muitas similaridades.
E, enfim, a MTU, ela foi criada lá em 1977, a princípio para operar a linha de trólebus aqui no ABC. Então, até o pessoal aqui de São Paulo não conhece, né? A gente tem um trólebus que sai de São Mateus, passa pelo centro de Santo André, vai ir para São Bernardo, de São Bernardo vai ter uma ramificação para um ramal em São Bernardo, outro indo até o Jabaquara, e depois outra ramificação indo até o Morumbi, né? Então, o início da MTU foi a operação do trólebus. Até explicar, né? A MTU, ela é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, e a gente opera o transporte entre cidades. Então, São Paulo tem a sua empresa que opera os ônibus municipais, as outras cidades das regiões metropolitanas, algumas têm seus ônibus municipais, e a MTU está para fazer a conexão entre essas cidades, né? Principalmente cidades periféricas, levando para as cidades principais. Ela não está presente só na região metropolitana de São Paulo, ela começou pequenininha lá operando trólebus, né? Foi crescendo, agregando função, atividades, e curiosamente hoje ela não opera mais, ela passou a fiscalizar e a gerenciar esse transporte intermunicipal, e também cresceu, saiu da região metropolitana de São Paulo e foi para mais 5 regiões. Então, tem MTU na Baixada Santista, na região metropolitana de Campinas, do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sorocaba, e já era para, né, a gente estar operando também a região de Ribeirão Preto, entrar uma 6ª região. Então, nisso a gente está falando que a MTU hoje está gerenciando um transporte de 134 municípios, atuando na vida de 28 milhões de pessoas, tendo 2 milhões de usuários por dia, muita gente, muito transporte, fiscalizando, gerenciando 6 mil ônibus, sem falar dos fretados, são mais de 19 mil. Então, a MTU, de 77 para cá, colecionou, foi, né, criando um know-how no transporte metropolitano muito grande. Uma coisa que, indo, né, sobre o PL, da questão da economia e tal, quando falaram isso, ficou estranho da MTU, né? Temos colegas do financeiro que acompanham muito bem a saúde financeira da empresa, e achou muito estranho essa conversa, porque, apesar de tudo isso, a MTU ela não depende do Estado. Ela é uma empresa independente. Como ela fiscaliza e gerencia operadores particulares, a receita dela vem dessa fiscalização, da inspeção, multas, taxa de gerenciamento. Então, desde 77 até hoje, o Estado nunca precisou botar R$1 para a MTU funcionar. O Estado ele pode colocar dinheiro para outras coisas, para, por exemplo, a expansão dos corredores de ônibus, que aí a gente está falando de obras de infraestrutura, né? Isso acontece também com o metrô, com a CPTM. O Estado aporta, né, um dinheiro para elas fazerem uma infraestrutura que é cara e, lógico, a gente tem o retorno social, né, dessa melhoria do transporte público das pessoas. A outra questão também, a MTU é uma empresa onde todo mundo é CLT, salários da gente normal, compatível com o mercado, não tem essa questão, né, de dar prejuízo para o Estado vem com umas conversas que a MTU dá prejuízo e tal, mas não faz sentido, né? Você pode entrar na página do Tribunal de Contas, pedir para a MTU os informes financeiros, que você não vai achar um prejuízo, algo que justifique ou que traga economia para o Estado. A gente tem hoje, se eu não me engano, um faturamento de 13 milhões na empresa. Então, é uma empresa saudável, que não tem problema financeiro. Pode ter algumas coisas por depreciação de ativo. A MTU, pela questão dos corredores, dos terminais de ônibus, pode ter uma questão financeira, né, com algumas perdas pela questão do patrimônio dela, mas não é um prejuízo financeiro. Então, a gente não prejudica o Estado
E você tirar isso, distinguir MTU, também não vai ajudar o Estado. Assim, não faz sentido esse argumento de você extinguir, ou no caso eles falam que querem passar para a Artesp. E é outro ponto estranho da proposta, porque o foco da Artesp é concessionável, é a questão da concessão das rodovias, né, e pedágio. Não tem um contexto de transporte metropolitano dentro dessa agência. O foco deles é outro, eles estão preocupados com redução de morte em estrada, e a gente está preocupado em transportar o cidadão, né, o nosso cliente, de um ponto a outro dentro da malha urbana. Então é estranho. A Artesp tem as suas qualidades, tem o seu foco, e a gente fica como que ela vai absorver esse serviço, vai absorver as pessoas, o know-how da MTU, e o PL não explica, ele não fala nada muito claro do que vai acontecer. Então é o caso da Implaza, né, que assusta a gente. Tem um monte de função, um monte de funções, né, que a empresa atua, áreas que ela atua. A gente está focado no transporte, mas então não é só o transporte de ônibus, tem transportes com foco mais social, tem o ligado, que transporta deficientes físicos, a gente, sei lá, tem o VLT na Baixada, não é só a questão do transporte de ônibus, né, tem os trilhos também. Hoje, até curioso, né, o governador foi na Baixada fazer o lançamento, a assinatura do contrato para a segunda fase do VLT, lá na Baixada, fez toda uma festa, uma movimentação, e como é que é fechar a MTU, né? Vai lá trazer uma obra, um benefício para a população, né, um transporte de qualidade, e ao mesmo tempo quer fechar a empresa que implanta esse transporte. A gente já implantou a primeira etapa com sucesso, funciona muito bem o VLT, a população aprova, tem gostado muito, tem pedido para expandir ainda para outros trechos, e a gente se encontra nessa situação. Tipo, é difícil encontrar sentido nessa solicitação. Ainda mais que a gente estava encaminhando, a MTU vem se preparando ao longo do tempo para se formatar numa autoridade metropolitana. E o que seria isso, né? Hoje a MTU, como uma empresa, ela tem algumas limitações de atuação, porque a gente atua nos municípios, né? Eu ligo um município ao outro, mas tem algumas limitações, depende de autorizações municipais. O município pode, como está acontecendo em São Paulo, falar, não quero mais que a linha da MTU entre aqui, o que é estranho isso, prejudicar, né, a locomoção da população. E como autoridade, a MTU ela teria mais poderes, mais ferramentas para desenvolver o transporte. Então, eu poderia, sei lá, fazer consultas públicas, ver o bairro, a região, ver as necessidades, desejos de transporte dele, e falar, o pessoal desse ponto A quer ir para o ponto B. Vamos lá, vamos ver, é um corredor, é um VLT, é um monotrilho. A gente teria mais possibilidade de planejamento, implantar essa opção de transporte para a pessoa sem depender dos municípios, né? Aí que entra, né, a questão do planejamento dentro do MTU, que hoje a gente tem a nossa área de planejamento também, que faz esses estudos, tem todo esse histórico, né, de entender a organização do espaço metropolitano. E, não sei, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está sofrendo essa agressão sem entender que é uma empresa que tem problemas, lógico, não existe lugar perfeito, tem cidades que podem ter mais dificuldade com a operação, a gente também tem dificuldade com os operadores, mas tem outros lugares, principalmente quando você sai da região metropolitana de São Paulo, que cidades pequenas não têm transporte municipal.
as pessoas dependem de sair de um distrito para ir para o centro da cidade com ônibus da MTU. E a gente tem todo esse levantamento operacional, todo um estudo, toda uma preocupação de transportar essas pessoas, e ela fica com medo, né? O que vai acontecer sem a MTU? Vai absorver esse serviço? Não vai? Vai ficar largado? As pessoas vão ficar sem atendimento? Ou vão pedir para quem? A prefeitura não tem condição, o Estado tira o órgão de planejamento que faz esse estudo, que dá apoio, então é o que tem deixado a gente apreensivo, muito apreensivo na prestação dos serviços e continuidade deles. Eu acho que é isso, André. Maravilha, deu um retrospecto aí, um panorama. Um pouquinho atropelado. Não, foi ótimo aqui. Maurílio, em vários países aí, a gente vê os governos usarem um pretexto da pandemia de Covid-19 para justificar uma inserção maior do Estado, né? Para justificar que o Estado tenha mais presença, organize melhor a vida. O SUS aqui tem um papel extraordinário no Brasil na contenção, né, de tudo isso. Mesmo aqui no Brasil, governadores como Flávio Dino foram muito presentes, né, no controle da crise. Aqui São Paulo está na contramão disso, né? Está aproveitando, quer usar a crise como desculpa para tirar, na verdade, né? Enxugar o papel do Estado com muita voracidade, como disseram aqui os nossos convidados hoje, sem uma base técnica clara, né? Sem razões de fundo. Eu queria te perguntar o seguinte: precisamos ainda do Estado ou São Paulo já atingiu um nível de maturidade fantástica que a gente pode abrir mão de todas essas empresas, tirar recursos de universidade? Como é que nós estamos aqui em São Paulo? Bom, foi muito bom ouvir aqui os colegas. São Paulo está querendo, acho que, levar o Brasil para a idade da colônia, né? O tempo colonial ainda, de transformar o Brasil realmente num celeiro, acabando com as áreas de planejamento, desenvolvimento tecnológico, né, desenvolvimento de cidades, e colocando, como foi muito bem falado por todos aí, em lugar nenhum, né, todos esses serviços que estão sendo destruídos, né. É importante a gente perceber que, passado aí 4 anos, né, depois de 2016, de um golpe aí na presidenta Dilma, né, que antes disso, quando o Estado investia mais, né, quando tinha mais programas sociais, quando tinha construção de mais órgãos públicos, mais universidades, a gente tinha pessoas com uma taxa de empregabilidade muito maior, né? Pessoas estavam tendo muito mais oportunidade de emprego, né, oportunidade de poder ter uma formação superior, de poder entrar numa universidade pública, de poder estudar fora, né, de fazer pesquisas fora do país. E depois do golpe, que a gente vê claramente aí, né, uma defesa ideológica do neoliberalismo, né, que quer acabar com o Estado dizendo que ele é ineficiente, né. Bom, e aí a gente vê que depois de 2016 para cá, a gente teve reforma trabalhista, teve reforma da Previdência, teve uma série de mudanças que eles falaram que ia fazer, e a população mais pobre ainda continua numa situação ainda pior do que estava naquele ano, né? E as tendências aí econômicas para o ano que vem não são fáceis, né? Eu acho que o déficit que o Estado coloca, que é uma previsão, que é algo que não existe ainda, ele quer acabar assim, com toda uma história, né, de décadas e um conhecimento técnico que só essas empresas públicas têm, né, a favor da população, não a favor de interesse privado particular de uma empresa específica, né, de uma hora para outra. Então, é um projeto ideológico, né, não tem razão nenhuma, matematicamente falando, economicamente falando, que as empresas são saudáveis,
né, tem capacidade aí de, inclusive algumas delas têm superávit, né? E elas deveriam, ao invés, se realmente existe essa previsão de déficit, né, ao invés de fechar as empresas, né, o Estado deveria pegar essa capacidade técnica que já tem, né, dentro do seu corpo e utilizar ela para o desenvolvimento do Estado e não para o achatamento do Estado, né, para que mais pessoas possam ter habitação, para que mais pessoas possam ter, né, transporte público, remédios a preços mais acessíveis, né, a proteção do nosso bioma, das nossos parques, tudo que envolve essas 10 empresas e todas as privatizações é algo que ainda o Estado precisa fazer muito para atingir a população, né? E, ao contrário disso, o Dória vem demonstrando que o que ele veio fazer mesmo, né? Quando a Bia Dória fala que a população em situação de rua é uma população que não quer sair daquela situação, parece que escolhe isso como modelo de vida, isso demonstra a distância que ela tem da nossa realidade brasileira. E o que é importante, assim, a gente está aqui num programa de rádio, né, transmitido para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, e é importante anunciar isso, porque dentro de uma pandemia, né, nunca a gente ia imaginar que o governador pudesse ser tão mal, né, ser tão ruim em querer destruir empregos, destruir a estrutura pública, o nosso patrimônio público, né, enquanto ele deve investir mais, né. Isso, para mim, é uma sinalização das eleições de 2022. Ele quer mostrar que ele é pior do que Bolsonaro, né, de que ele estraga mesmo, que ele vende sem nenhuma justificativa, de que não precisa, né, de que o que ele veio fazer foi realmente entregar o Estado para o interesse privado e largar a população, né, ao relento. Então, é muito triste o que a gente está vivendo. Os municípios aí do estado de São Paulo vão sofrer muito, né, e o Brasil inteiro tem que ficar atento ao que acontece em São Paulo hoje, né, porque é a sinalização do que pode acontecer no resto do país. E vai ser muito ruim, acho que é uma disputa que começa aqui, né, mas a gente tem que ter o apoio aí de todo o resto da nação, dos outros estados, para que esse modelo, né, de estado falido, de Estado que não cumpre o seu papel, de Estado que deturpa as informações para a população, que é o que ele está fazendo com esse PL, né, ele não pode avançar, não pode, ele tem que acabar aqui. A gente tem que segurar esse monstro aqui no nosso Estado, né, para que ele não cause ainda mais prejuízos com um modelo errado de fazer a gestão pública, né. Então, a nossa luta aqui, junto com o sindicato, com os funcionários, né, das companhias, com dezenas de outros movimentos e sindicatos, uma agenda intensa na Alesp, para que no dia 29 a gente acabe com esse projeto, a gente, de alguma forma, a gente trava esse projeto na Alesp, né? Muito bem, eu vou fazer uma nova rodada aqui, eu vou pedir a todos que, por gentileza, sejam um pouco mais econômicos, sucintos aí nas respostas. Parece que não, nós já passamos aqui 53 minutos do programa e cada um só respondeu uma vez. Lembrando aqui que no próximo sábado, dia 26, às 17 horas, vamos ter aqui o grande ator Antônio Pitanga, aqui na Rádio Boa Música FM. Marco Antônio, como é que está a resistência? Nós temos uma bancada na Assembleia bem conservadora, a eleição de 2018 foi uma catástrofe, né, aqui em São Paulo, mas tem muita gente também que acolhe essas demandas, que ouve, que tenta ajudar essa luta. Como é que o SASP, outras entidades, outros segmentos têm tentado barrar esse projeto? A semana passada teve um ato na Assembleia, né, muito forte. Essa semana era para tramitar na CCJ, Comissão de Justiça. Uma deputada conseguiu uma liminar, impedindo que a Assembleia, que a Alesp funcionasse presencialmente. Aí passaram para virtual, não conseguiram quórum hoje, mas hoje tramitou o processo e já nomearam um relator especial para o projeto. A gente teme que esse projeto, antes de segunda-feira, ele já entre para a pauta, para discussão.
e está sendo a toque de caixa, né? Vários deputados se comprometeram, mesmo do campo mais conservador, algumas pessoas que você falaria, essa daí vai votar a favor do Dória, não. Estão se colocando de uma maneira contrária, porque esse projeto, ele veio de uma maneira tão truculenta, vamos dizer assim. Só para você ter uma ideia, essa semana passada, acho que semana passada ou retrasada, circulou em várias secretarias um ofício interno para que cada secretaria se preparasse para desmontar as empresas. Ou seja, o governador ele não está tratando como uma base aliada, ele está trabalhando como uma base subserviente. É esse o conceito que ele tem dos deputados dele. Ato Entendeu? consumado, né? Ato consumado. É isso que ele está pensando. Eu vou lá, faço o que eu quero e o pessoal vai ter que se calar. Tá? Só que tem que ter uma discussão mais séria nesse processo, que é o seguinte, ele está alegando um déficit potencial no ano que vem. Como é que você trabalha com déficit público, para você não ter o déficit público? Você pode aumentar a arrecadação. Como é que se aumenta a arrecadação? Primeiro, através de impostos, que não é o caso agora, ou você fazer investimentos do Estado que se retorne. A cada R$1 do Estado investido, ele tem um retorno, acho que multiplicado de 5 a 10, né? Em termos de geração de emprego, em termos de geração de impostos. É isso que está faltando nesse país. Se você olhar o que foi a década do início dos anos 2000 até meados de 2015, 2014, mais ou menos, nós tínhamos investimentos públicos que geravam emprego e geravam retorno para o Estado. A partir do momento que você mudou esse tipo de política, você começou a quebrar as empresas mesmo. Teve uma ação lesiva do patrimônio do Estado que começou em cima da Petrobras. Isso não é uma ação que veio assim, é porque tinha uma corrupção. Não é isso. Vamos ter clareza do que está acontecendo com esse país. Existe um movimento muito forte de acabar com esse país enquanto nação. É você voltar a ser subserviente, meia dúzia vão continuar tendo o poder que tinham antes, né, a reboque de outros países mais centrais. Vê o que está acontecendo com a questão do petróleo. Quais são os países que estão atacando? Né? Então, você começa a trazer essas coisas para o seu dia a dia, você começa a entender que nós somos mais uma peça de um jogo de xadrez maior. Tá? E se a gente não trabalhar com a resistência, não fizer com que as pessoas entendam o que está acontecendo com a nossa nação, a gente vai perder. E não vai perder, eu não vou perder, eu estou com 60 anos, mais uns 10 anos eu estou morrendo. As pessoas que estão chegando agora, 10 anos, elas vão estar pior do que eu estou hoje, do que muita gente está vindo. E essas pessoas têm que começar a compreender, a gente tem que olhar para o futuro. Nós passamos, mas as entidades ficam. Então, se eu estou preservando um CDH, uma MTU, não é que eu estou preservando as pessoas que estão lá, eu estou preservando uma instituição que criou vários recursos em benefício para a população. Quando a Rosângela falou de SECAP, sabe, SECAP foi uma obra de Vila Nova Artigas, e nós temos todo um patrimônio histórico ali colocado. As áreas que tem no entorno são valiosas. Vai para quem essas áreas? Entendeu? Uhum. Essas negociações aqui não estão claras. Quando o Bruno fala da MTU, a MTU não pode passar o ônibus dentro da cidade. Para quem que está beneficiando isso? Nós temos quantos anos de metrô e quantos quilômetros nós temos? Quem que se beneficia desse não ter um transporte coletivo de massa? São as companhias de ônibus. Vamos ter clareza de quem que está por trás disso? Quem que o Estado está beneficiando? Não é a população. Você que está ouvindo isso aqui, entenda claramente o que está acontecendo com a gente. Tá? E eu não sei se vai ter uma outra rodada, mas eu já vou deixar um recado claro para os nossos deputados. Né? Em 2015, em Guarulhos, tivemos um grande movimento contra o prefeito que queria acabar com os direitos do trabalhador, dos seus servidores. Fizemos uma greve. Aquelas pessoas que estavam a favor daquilo não se reelegeram. Então, os seus deputados que tenham consciência disso, que nós vamos fazer uma campanha de mostrar a cara de vocês, para a população entender o que vocês estão fazendo com a gente. Entendeu? Entender o lesa-pátria que vocês estão sendo. Tá? Aí a população vai dar o retorno a um próximo dia 15 de novembro. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Bem, boa parte da base da tropa de choque do Temer também não conseguiu a reeleição. O povo se atenta minimamente a alguns retrocessos, né? Sânia, deixa eu dar uma pergunta. Além da pandemia, nós estamos num período de recessão recorde, estamos com desemprego nas alturas, estamos com falta de projetos estruturais no Brasil e no Estado.
Eu te pergunto o seguinte: o planejamento urbano, ele tem um papel ainda maior a cumprir nesse momento? É hora da gente reforçar o planejamento ou relaxar, abrir mão? Olha, essa é a questão óbvia, né? Quando as coisas estão bem, acho que não precisa de planejamento. Depois é que voltamos a isso. Alguém, não lembro quem, disse que não são os planos que ganham a guerra, é o planejamento permanente que ganha a guerra, né? Então, nós estamos vivendo uma situação onde o momento, aquilo que eu quis dizer no início, né? Quer dizer, o governo tenta privatizar tudo que pode nesse estado mínimo e, de repente, a única coisa que você precisa fazer direito é planejar. E isso que planejar sozinho não dá lucro, mas evita gasto, racionaliza o gasto, usa melhor os recursos, não só os econômicos, mas os recursos naturais, os recursos sociais, né? Quem junta as ações, né? Alguém tem que pensar tudo isso junto. Eu estou falando porque eu fico à vontade com dois colegas que são da MTU e do CDHU, áreas com quem a gente já fez parceria. Eu queria lembrar, e falaram agora do VLT da Baixada, que no projeto da DERSA, primeiro do túnel embaixo do canal do Porto, ligando Santos a Guarujá, a primeira versão não previa o grade para passar o VLT. Foi depois de uma discussão com a Implaza que isso surgiu. E surgiu porque a Implaza, trabalhando com a CDHU, sabia que a CDHU estava fazendo propostas de PPPs e de habitação no Guarujá. Estou comentando que essa função de organizar e dar racionalidade é uma função de Estado, não é desse ou daquele governo, e é isso que está deixando de ser feito. Isso é muito triste. A pessoa que foi indicada para acabar com a Implaza recomendou que ela não devia ser extinta. E saiu, e a Implaza foi extinta. Um acervo de 45 anos de trabalho da Implaza foi encaixotado e guardado no arquivo do Estado, onde ninguém provavelmente vai ver. Não sabemos quem está operando a biblioteca virtual, a videoteca, os sistemas de cartografia, de geoprocessamento, de informações compartilhadas com as prefeituras, com todos os agentes. Então, um pouco o que disse o colega da MTU, vão passar para um outro órgão do Estado que não tem esse perfil, essa expertise. Então, o governo do Estado não quer governar, essa é a questão básica. Ele está deixando de fazer uma função de Estado. E planejar é fundamentalmente essa função de Estado. Eu fazia, na época que ia para a Assembleia, um trocadilho triste com a São Paulo usa aquela expressão que está na bandeira, que é non ducor duco, quer dizer, eu não sou conduzido, eu conduzo. Hoje é o inverso, o governo não governa, ele é governado pela iniciativa privada. É isso que nós estamos vivendo. E a população absolutamente abandonada. E nós temos que prestar atenção, nós estamos numa eleição municipal esse ano, mas que é fundamental a gente ter clareza disso, porque daqui 2 anos nós vamos ter uma eleição presidencial. E o que nós estamos vendo é que o governador do estado de São Paulo está cumprindo a cartilha bolsonarista com mais eficácia do que o próprio Bolsonaro. Extinguiu a Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é uma subsecretaria da Secretaria de Infraestrutura, né? Está extinguindo tudo. Não há mais governo, nós temos só um governador que, na realidade, é um lobista. Então, eu só queria que a gente tivesse atento, porque a população está totalmente esquecida nessa história. E cada empresa dessa, menos cuidado, menos atenção a população vai ter. Como disse a Rosângela, ninguém vai atender quem não dê lucro.
né? Nós mudamos o marco regulatório de saneamento também, né? O que nós vamos ver? Só vai ter água e esgoto quem tiver dinheiro para pagar, né? Então, as áreas que eles dizem que são inesgotáveis, mas às vezes com a CDHU conseguia-se ir lá fazer, eles não vão atender. Então, é isso, a população está abandonada e nós estamos vivendo um balcão de negócio. Desculpa falar de uma posição tão assim, triste, mas é isso que eu estou vendo. Mas acredito que se os companheiros estiverem atentos e forem lutar, quem sabe a gente ainda consegue reverter, visto que esse atual projeto de lei ainda não foi aprovado. Estamos em tempo ainda. Vamos permanecer na luta. Rosângela, quando a gente olha para essa crise que eu citei, né, dificuldades, essa necessidade de retomar não só o crescimento econômico, mas o desenvolvimento, projetos mais estruturais, como que a CDHU poderia ter um papel, né, você citou um pouco essa capacidade da empresa de abranger não só a construção de moradia, né, mas projetos maiores que dessem conta de várias demandas de comunidades. Como que você enxergaria um governante ousado, audacioso, olhando para a CDHU hoje para enfrentar essa crise? Como que você veria esse governante agindo? Bem, eu só diria assim, né? Ele não, só digo com a Sam o seguinte: ele é um lobista que virou governador, né? Que ele já era um lobista. E eu só queria complementar os dados da CDHU, que eu acho importantíssimos. A gente tem uma carteira de mutuários, pessoas que pagam o seu carnezinho, de 313 mil pessoas, que resulta em 800 milhões de dinheiro para a CDHU. E, por incrível que pareça, nessa pandemia, a inadimplência diminuiu na CDHU. As pessoas lutaram para preservar a sua moradia, né? Então, o que eu viri como o que a CDHU tem? Eu digo o seguinte: a CDHU ela faz uma interface com a comunidade científica e com o mercado de moradia no quê? A CDHU implantou, a partir de 2017, a energia solar nas cidades que tem muitas horas de sol, né? Então, a população vai pagar uma energia menor, porque as placas solares são colocadas, e você desenvolve esse mercado. Você cria emprego nesse momento, né? Quando você cria. Quando você oferece uma nova forma de construção, você coloca que esse mercado de habitação também se reformule e que ela comece a pensar fora, digamos, da caixinha, daquela casinha feinha, né? Então, você coloca um canteiro de obras também para andar. A CDHU não tem um canteiro de obras, mas ela impulsiona esse mercado, né? E quando ela cria um conjunto habitacional, ou quando ela melhora uma urbanização de favela, o que ela cria? Que as pessoas consigam montar o seu mercado, né? A sua banca de frutas, aquela mulher que faz, a sua costureira, que tem um pequeno comércio, ela começa também a crescer junto, né? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que o Marco Antônio falou é isso, é investir nas coisas públicas, porque elas vão gerar esse mercado, né? Que é do pequeno ao grande. Agora, o governador Dória, o lobista, né? O que ele quer fazer? É entregar essa carteira de mutuários, tá? Que a gente não, lá no decreto não diz para onde vai, o decreto não, o projeto, né? O PL, projeto de lei, não diz para onde vão esses mutuários, porque quando ele deve para a CDHU, vai lá assistente social conversar com ele, vai a equipe social entender por que aquela família está devendo. E se essa carteira cair no mercado, no banco, vai ter isso? Vai ter essa equipe que vai junto conversar com essa família, né?
Então, e o banco de terras que tem a CDHU? A quantidade ainda de terras que tem no interior do estado de São Paulo, né? Então, o que nós temos hoje não é um pensamento da modernidade, né? Ao contrário, né? É um pensamento arcaico num país que ainda precisa de muito desenvolvimento e muito apoio da política pública para dar cidadania a todos. Sim. Bruno, os trabalhadores do metrô de CPTM também, nas campanhas salariais, têm denunciado uma escalada privatista do governo. O PL, esse que nós estamos discutindo, ele é um pouco mais, digamos assim, escancarado. Ele é um pouco mais escrachado, né? Ele, digamos assim, entrega explicitamente o projeto. Mas a visão geral do governo João Dória em relação ao transporte público, essa marca é bem presente, essa questão de uma visão muito voltada ao mercado, muito voltada aos interesses, né, desses setores que andam mais próximos do governador? Então, André, eu acho que não só ele, isso já vem vindo lá atrás, né, desde o Alckmin e tal, e só foi piorando. Eu acho que com a MTU ele não consegue privatizar, porque quem opera, né, já é o ente privado, por isso que eu acho que o ataque foi no coração, né, de acabar com o gerenciamento, com alguém que controla esses operadores. E sim, eu acho que ele tem esse interesse, né, ele tem essa questão de ajudar os amigos que vão operar o concessionado, né? A gente tem empresas muito boas, o metrô, a CPTM, tem prêmios de excelência na operação, mas parece que o foco é deixar tudo na mão do ente privado, né? Você vê a linha 4, a linha 5 do metrô que foram privatizadas, a CPTM, ele tem, né, essa intenção de privatizar algumas linhas. Então, você percebe, né, o caminho que ele vem buscando na questão do transporte e vai saindo o planejamento, né? Não só a MTU, o metrô tem uma equipe de planejamento excelente, CPTM, e o interesse ali é atender a população nesse planejamento, está querendo buscar dar a melhor solução de transporte para pessoas. E até estava pensando na pergunta que você fez da CDHU, né? Como a MTU também é importante para uma retomada. O transporte ele é estruturador para todas as áreas. Então é um momento que não é para você acabar. Agora é hora de você investir, melhorar o transporte das pessoas, principalmente quem está saindo da periferia, onde você teria corredores de ônibus, BRTs, dando eficiência no transporte, transportando mais pessoas com menos recurso, com uma infraestrutura boa, como isso seria necessário, né? Em vez de você distribuir sem direção, né? Essa questão deixa o ente privado transportar, mas que demanda, que necessidade, né? E é o que a MTU ela vem fazendo sempre, ela atende a população, a necessidade. E se você pudesse ter um investimento do Estado na construção dos corredores, igual do VLT, que é um transporte fantástico, uma coisa super eficiente, usa energia elétrica. Então, quer dizer, você está melhorando não só a questão do transporte da pessoa, você está melhorando a saúde pública. É aquela coisa, é investimento, não é gasto, é investimento. Eu acho que o caminho é esse, era focar nas empresas públicas, mostrar o que elas são capazes, o que elas podem fazer. Como citou Marco Antônio, demanda não falta, porque metrô para cidades, e ela é só para a cidade de São Paulo, né? Nem alcança, a CPTM até avança, né? Mas só o metrô mesmo não dá conta, Zona Norte, Zona Sul, mesmo a Leste vai até Itaquera, né? Tem um trabalho imenso aí. E a MTU não está só na região metropolitana de São Paulo, né? Quando eu falo em corredor,
melhorar o transporte, é a região de Campinas, Santos, Sorocaba, todas essas regiões estão precisando de um transporte mais eficiente. Então, eu acho que é aí o negócio. Teria que melhorar, não acabar. Muito bem. Pessoal, eu vou pedir para o Maurílio. O Maurílio hoje vai abrir parcialmente mão do seu papel de comentarista, de mediador aqui mais do dia a dia. Ele vai fazer uma pergunta aos convidados. Faltam 15 minutos para o fim do programa. Então a pergunta tem que ser não pode ser tão complexa que demande respostas tão longas para que todos possam falar no nosso tempo aqui. Vamos lá, Maurílio. Bom, rapidamente, antes da pergunta, acho que é importante a gente dizer, né, da diferença entre a lógica privada e a lógica pública, né, do interesse público. A gente imaginar, por exemplo, que as cidades, né, os lugares têm preço, têm valor, né, e quando e a empresa privada, ela tem como interesse o lucro. Então, num lugar, por exemplo, né, quando a empresa vai decidir sobre qual lugar vai atender em relação ao transporte público, né, a lógica vai ser naquele lugar que possa gerar mais lucro e não que possa atender mais pessoas, né? Já no serviço público, não, é o contrário. A mesma coisa na moradia. No mercado privado, se ele vai ganhar o mesmo valor com relação às moradias que ele vai produzir, por exemplo, no mercado privado não, no mercado geral, né? Ele vai produzir no pior lugar, nos lugares menos valorizados da cidade, com menos infraestrutura e etc. Né? Então, é muito importante pensar nisso, né? De que a privatização vai só prejudicar ainda mais. Agora, rapidamente, né? Os colegas têm bastante participação aí em relação com os municípios. E os municípios têm grandes dificuldades de executar suas políticas públicas, de moradia, de transporte público e etc., né? Com o fim dessas empresas, o que vocês acham que vai acontecer com os municípios aí? E como que vocês estão vendo nessas eleições municipais esse debate, né? Acho que muitos candidatos aí contam com a CDHU, com a MTU, para sua gestão, mas se continuar dessa toada, a gente não vai ter mais essas empresas, né? Marco Antônio. Bom, 2 minutos no máximo, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos tentar garantir aqui nosso emprego também aqui, né? Tá certo. Bom, primeiro que eu acho que os municípios estão acordando um pouco tarde, né? Como aconteceu com a Emplaza. Eu acho que agora que alguns municípios começaram a se manifestar, muito em função das unidades regionais, o ITESP fez alguns movimentos no dia da Assembleia aqui em São Paulo, fez alguns movimentos nos locais que eles têm unidades. A própria CDHU fez em alguns conjuntos habitacionais do interior afora, e isso chama atenção para o seu governante, né? Agora, o problema não é só o município, a população tem que fazer a pressão. Porque tem municípios que o prefeito tanto faz se vai ter o CDHU, se vai ter, não vai ter nada. Se a população não fizer pressão, não sai. Tem municípios pequenos, com 30 mil habitantes, ele consegue se ajeitar lá na sua história de fazer isso. Um município com 500, 600 mil habitantes já não consegue fazer isso, é outra dinâmica, né? Eu dou um exemplo aqui do município da Grande São Paulo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, não vou citar o nome para não ficar chato. Grande parte dos investimentos hoje em habitação é do CDHU. Foi-se o tempo que tinha o Minha Casa Minha Vida, que o governo federal botava dinheiro direto no município. Depois que acabou isso, foi o CDHU que foi fazendo a urbanização. E tem muita área ali que vão ficar a Deus dará, em função disso. Agora, a população tem que acordar para esse problema. Porque que não adianta ficar depois brigando, eu quero Minha Casa Minha Vida, entidades. Não tem mais. Tem que bater na porta do seu prefeito e fazer com que ele trabalhe agora. Trabalhe atrás de recursos. Esse papel que a Sâmia comentou de Pires na mão, a gente precisa acabar com isso. O município é muito mais importante, sabe, do que ficar pedindo de recurso. Tem que dividir o bolo de arrecadação com todo mundo.
Agora, a população tem que fazer a sua parte, tem que começar a cobrar muito mais efetivamente, senão não tem nada. Se a gente não fizer nosso papel de cobrar, não vai ser o deputado que vai, vou te dar alguma coisa. Maravilha. Sânia? Bom, eu acho que eu tinha comentado um pouco isso, né, que a relação desse governo com os prefeitos é um pouco mais nesse toma lá da cá, ela é intensa nisso. Então, nós estamos falando de órgãos que trabalham, a MTU, a Implaza, trabalham em regiões metropolitanas, por exemplo, né? Onde eu falei, se seguir a lei, as decisões poderiam ser tomadas de forma colegiada entre os prefeitos, né? Mesmo acontece nos consórcios, etc. E esse governo tem tentado desmontar todas essas estruturas para trabalhar com cada prefeito isoladamente. Então, eu acho que a proposta do Marco Antônio é o que temos que fazer, quer dizer, informar a população, e a população tem que cobrar os seus prefeitos, né? Porque o que a gente tem visto é que, muitas vezes, nas cidades onde existem grandes desigualdades, grandes disparidades, né, aí é que ninguém está fazendo nada mesmo. Então, é assustador o que estamos vendo, né? A questão do programa habitacional federal, que abandona as classes de renda mais baixa, como eu falei, essas privatizações que só buscam lucro, que também vão acabar. Nós estamos tendo um retrocesso, e, né, a gente tem medo da questão do SUS, com aquela nossa PEC da morte, que não pode investir nem educação nem saúde, ou seja, nós temos que lutar com unhas e dentes para conseguir manter algumas coisas que a gente pensava que eram poucas, que a gente queria muito mais, mas de repente a gente está tendo que lutar para não perder as coisas que nós temos, e a população tem que pressionar os seus prefeitos. Por isso que eu acho que essa eleição também tem esse significado, da gente poder avançar um pouco numa tentativa de colocar um outro discurso, porque hoje em dia parece que existe uma unanimidade neoliberal assustadora, que faz com que esses governantes, tipo o nosso governador do estado, sigam com esse tipo de desmonte total do estado. Ok. Rosângela? Bem, eu acho assim, nas grandes cidades, a habitação, né, a CDHU, apesar das divergências, a gente agradece os movimentos de moradia que estão indo às ruas e estão defendendo o FICA CDHU, né? Eu acho que, nesse momento, ter o órgão que faz a política pública do Estado, os movimentos estão acolhendo e somos parceiros. Nos pequenos municípios, os prefeitos, como o Marco Antônio falou, estão caindo a ficha. Tem município que é apoiado entre CDHU e ITESP, e o ITESP também está na lista de extinção, né? Então, estão chegando na Assembleia Legislativa moções de repúdio de câmaras municipais, de prefeituras, pelo menos a gente tem recebido pelo FICA CDHU, né? Esses prefeitos assim, desesperados, porque também eles não estão tendo interlocutores para eles, né? Mas eu acho que realmente a gente está conseguindo na Assembleia uma mudança, né, do que parecia uma caixa toda fechada, e começamos a abrir e mostrar o que tinha, mas a população tem que reivindicar os seus direitos, porque esse pacote, esse rolo compressor que vem aí em cima das 10 empresas, companhias e autarquias, e as verbas, e o IPVA também para os deficientes, que a alíquota aumentando, realmente é continuação de um projeto mesmo neoliberal no governo do Estado de São Paulo. Ok. Bruno? Eu concordo com o que todo mundo falou, eu acho que é a mesma linha do que o Marco falou, a Sânia, a Rosângela. O pessoal está acordando tarde para isso.
as cidades pequenas, principalmente, né, no interior, que dependem mais desse serviço do Estado, estão agora se movimentando, fazendo alguma moção, falando com seus deputados regionais, porque vai ficar mais difícil para eles. Com as empresas públicas, né, com a CDHU, uma MTU e os outros órgãos, eles conseguem ter uma relação mais direta e a gente atender, né, as demandas, pelo menos ouvir e estudar. Não tendo essas empresas, essas cidades menores, consórcios até, vão ter mais dificuldade, vão ter que todo mundo entrar na fila com o pires na mão para pedir para o governador. Aí você percebe, é engraçado, né, ele quer privatizar as coisas, mas ele também quer concentrar poder, quer concentrar, né, o que deve ser feito, o que não deve. Você tem toda essa situação. Eu acho que a população, as pessoas tinham que se dar conta, né, que essas empresas podem ter seus problemas, suas deficiências, mas elas prestam um serviço essencial, políticas públicas, e que elas vão perder. Vai perder recurso, as prefeituras vão perder recursos, a população vai perder serviços, que eu não vejo alguém substituindo à altura o que essas empresas fazem hoje. Eu acho impraticável. Ok. Rick Bastos, você nos ouve? Está na área? Opa, ouço sim. As horas passam tão rápido, né? E olha que foi... A vontade aqui, e assuntos e temas, temos para mais algumas horas aqui ainda. Mas diga lá, meu caro. Com certeza. Eu quero agradecer a todos que estão nos mandando mensagem aqui na rádio, inclusive no nosso blog, radioboamusicafm.com, e no Facebook. Hoje parece que batemos a audiência, aliás, esse programa bateu a audiência de todos os programas nesse mês, eu fico muito feliz. As principais cidades que estão acessando a nossa rádio nesse exato momento é São Paulo em primeiro lugar, depois Rio de Janeiro, depois Salvador, Manaus, Guarulhos, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Campinas, Rio de Janeiro de novo, olha só, Belo Horizonte de novo, Salvador, e os países Colômbia, México, Angola, pela primeira vez nesse programa, Argentina, Estados Unidos, Japão, Paraná, Paraguai, Portugal, aí Estados Unidos de novo, vindo mais pessoas, Argentina novamente, Itália e Angola, mais uma vez acessando aqui com a gente. Muito obrigado aí a todos vocês. Vamos para a mensagem. Conrado de Guarulhos disse: saudações aos grandes camaradas Marco e Maurílio e aos demais colegas arquitetos. Neuron, acho que é Neuron, de Campinas. A extinção da EMTU e demais empresas é um acidente, eu acho, eu não sei se ele escreveu certo, aos que mais precisam. Cinti. A Cinti. A Cinti, isso. O que é a Cinti? Fala pra nós aí, André. Foi o André que falou a Cinti? A Cinti, na verdade, é uma provocação, uma coisa completamente desmesurada aí para a situação. Olha só, aprendendo todos os programas. Vamos lá. A Fernanda de Macapá está parabenizando o programa. A Ângela de São Paulo, boa noite. Entrei só para acompanhar esse grande programa, o programa Direitos Humanos e Cidades. Parabéns, André. Parabéns, Maurílio, e a todos. Ricardo do Ipiranga está parabenizando o programa. Manda um beijo para Maura Augusta. E bastante pessoas aqui, inclusive a Lomas de Ribeirão Pires, parabenizando esse grande programa, em especial a Maura Augusta e a André Sintra. Vamos lá, a Mariângela Portela da Silva, ela colocou assim, hashtag fica CDHU. E ela disse assim também: isso, Rosângela, a CDHU faz mais do que construir casas. A CDHU faz cidades, promove cidadania. A Patrícia Alves também mandou uma hashtag não
PL529. Hashtag EMTU fica. A Irene Borges Riso também, parabenizando a Rosângela. Beto Leonardo, Ana Lúcia, a gente tem muitas hashtags aqui. E também tem mais um comentário, aliás, entre vários outros. O governo da direita não quer planejar nada. O que fazem é operar pelos interesses privados. Por isso, a Emplaza não interessava e destruíram esse patrimônio que em qualquer país descende, seria tratado como estratégico. Ângela Silva disse assim: boa noite a todos, sou Ângela do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, SASP, hashtag não ao PL529. Tamara disse assim: boa noite a todos, debate muito importante nesse momento, e também com as hashtags já citadas. Maria Elair Nunes, eu acho que vou ter que trocar o meu óculos. Boa noite, amigos radialistas, parabéns pela conquista. E é isso aí, entre outros comentários. Eu quero agradecer a André Sintra, Maurílio e a todos vocês, convidados desse grande programa aqui na Rádio Boa Música FM. É com você, André. Maravilha, eu também agradeço aqui ao Maurílio, que coordenou aqui comigo os trabalhos hoje e em todos os programas aqui que a gente faz. Agradecer muito ao Marco Antônio, a Sânia, a Rosângela, o Bruno. Muita sorte, sucesso nessa luta, que a gente consiga barrar esse PL e preservar esse patrimônio público que está a serviço efetivamente da população, né? Do progresso, do desenvolvimento das causas que nós defendemos. Boa noite a todos, obrigado também aos ouvintes, a todos que nos acompanharam, aos internautas. Até a próxima quinta-feira. Fica, CDHU! Muito bem. Epa babá, vem lavar minha alma. Ora eu me purifique em tuas águas. Oia, sopra em mim felicidade. Rege o tempo e fé, a benção motumba o colofé, Orumaia Axé. Orumilá, meu destino em suas mãos. Oxumaré, arco-íris no céu e serpente no chão. Quem dança, canta, encanta é candomblé, o baluá. Valente guerreiro, me visto com a espada e ela coroa. Adentro das matas, segredo das folhas o quero. Me desceu acalanto o doiao. Caô.
me visto com a espada e ela coroa. Adentro das matas, segredo das folhas, o que arou. Oh, 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 me desceu o acalanto, o olhar. Gratidão pela parceria, Karina Salles. A Goloni, a do Pelori, Olodumare, Olodoni, a do Peu. Axé, axé, axé. Com licença do senhor da rua, eu agradeço ao senhor da música, ao criador do universo que fez o dia pra mim. Obrigado. Força, força, força. Hoje eu acordei com a sua ligação. Não sei você, mas sinto saudade de nós dois. Te chamei pra tomar um café da manhã. Quero te ver agora e não deixa pra depois. Então vem, meu bem, vamos reviver nossos momentos. Eu quero saber por que demorou tanto tempo. Vamos relembrar todo aquele amor. Não quero saber por que acabou. Eu não quero mais sofrer por amor. Vou me entregar pra você, minha flor. Quando vi seu sorriso